Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor. Eu venho aqui na Campus Party apresentar o que é o OpenStreetMap. Não sei se as pessoas conhecem, o OpenStreetMap é um grande site de mapas. Eu quero dar uma introdução rápida do que é o OpenStreetMap, do que pode ser feito em sites e aplicativos. Tá certo? Pode seguir um próximo slide? Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Igor Eliezer Borges. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, eu sou por profissão arquiteto urbanista, sou pós-graduado em território legislativo e gestão democrática de cidades. A pós-graduação está concluída, falta só sair certificado, entreguei já o TCC e tudo, só falta o certificado. E trabalhei em consultoras, prefeituras, escritório de arquitetura, de urbanismo, engenharia, trabalhei em universidades como professor de ensino técnico. E no projeto OpenStreetMap, eu sou mapeador, maior parte do tempo voluntário e algumas vezes remunerado. E membro da Fundação OpenStreetMap. Pode seguir. O nosso cronograma da minha apresentação é esse aqui. Eu vou começar falando sobre o que é o OpenStreetMap, quem mantém, quem contribui com o projeto, com o site, exemplos de uso e contribuição, como que são os dados que são salvos nesse servidor de mapas, e o controle de revisão, como se faz a edição do mapa, exemplo de extração de dados com Overpass API, e exemplo de análise de dados no site OpenRoute Servers. Então, é uma introdução que vou dar um panorama geral do que é o OpenStreetMap, com os seus potenciais do que pode ser usado com mapas em aplicativos, em sites. Pode seguir. Então, o OpenStreetMap normalmente é conhecido como a Wikipedia dos mapas. Não é muito bem uma Wikipedia, apesar que usa mesmo a filosofia, que é um site que qualquer pessoa se cadastra, pode digitar, pode alterar, pode salvar dados. Que pode salvar dados no site. O OpenStreetMap é um mapa de cobertura global, que pode ser editado por qualquer pessoa, basta você ter um e-mail, entrar no site, cadastrar um usuário e senha, algo parecido com a Wikipedia, e pode ser de começar a digitar. Não tem moderação com relação para aprovar os dados, mas tem moderação, por exemplo, para se tem caso de vandalismo, aí eu vou explicar mais para frente como que funciona. E esses dados, eles são abertos para qualquer pessoa utilizar, os dados geográficos. Então esses dados são disponíveis para aplicativos, para sites, para pesquisadores, do mundo todo. Então, eu costumo dizer que o OpenStreetMap, na realidade, é a praça pública dos dados geográficos. Assim como a praça pública da cidade é um lugar de encontro de pessoas vão contribuir informações, também as pessoas podem também pegar informações para o uso do dia a dia. Pode seguir. Então, se você entrar no site osm.org, você vai ver isso aqui. Dependendo do lugar onde você está, se ele detectar a posição do seu computador, do seu dispositivo, ele vai dar zoom no seu local. Aqui é um exemplo do centro de São Paulo, a Praça da Sé, que é uma região densamente mapeada no OpenStreetMap. Está tudo mapeado. Todas as ruas, todas as edificações, todos os comércios, cada porta, ponto de endereço está cadastrado, linha de ônibus, linha de metrô, obras de arte, tem tudo. Tudo que é permanente, seja material ou abstrato, pode ser mapeado no OpenStreetMap. Mas, olhando para isso aqui é o OpenStreetMap? Não. Isso aqui, na verdade, é uma renderização dos dados que estão salvos no servidor de mapas. Pode seguir. O OpenStreetMap, na realidade, ele é um servidor de dados geográficos, que é mantido pela Fundação OpenStreetMap. E esse servidor, na realidade, é uma nuvem de servidores espalhados em vários países, que vai distribuindo esses dados geográficos para as pessoas utilizarem. Segue. Então, quem contribui no OpenStreetMap? Eu diria que 95% das pessoas que contribuem são entusiastas, são pessoas que gostam de mapear, que gostam de sair na rua e cadastrar no OpenStreetMap. E também temos prefeituras, governos, institutos, governos do estado que criaram um cadastro no OpenStreetMap e alimentam o site. Também há empresas, a Apple, por exemplo, a Apple tem o seu projeto de mapeamento que usa o OpenStreetMap, mapeia no OpenStreetMap.
E instituições. E também instituições, por exemplo, o Instituto de Tecnologias Geossociais Address for All, usa o OpenStreetMap para poder explicar para prefeituras o potencial de poder analisar como está a cidade. Explica como se mapeia, a gente usa, o Instituto usa o mapa, tanto para poder cadastrar dados, como para utilizar e explicar para as prefeituras que pode ser usado como potencial para analisar como que é a cidade, como está funcionando a cidade. Segue, por favor, segue. Não temos só a contribuição, mas também temos o uso. O OpenStreetMap pode ser usado com mapas de fundo, aquele mapa que você usa como base e você desenha por cima. Por exemplo, o Google Maps, ele pode ser usado como mapa de fundo. A diferença é que o nosso, o OpenStreetMap, ele é livre. De edição e de uso livre. Já portais e sites usam o OpenStreetMap, aplicativos, jogos, editores de informação geográfica, como o QGIS. E também você pode usar os dados brutos do OpenStreetMap e fazer análise. Você é um pesquisador sobre o território, eu quero saber se uma cidade está bem atendida por escolas, se um bairro tem problemas com violência, a mãe precisa de levar o filho para a creche mais próxima e pega áreas que são, digamos, escuras ou perigosas, tem trânsito, né? Segue, por favor. A licença do OpenStreetMap é a licença Open Database License, que é o DBL, pela Fundação OpenStreetMap. O ODBL é uma licença parecida com a Creative Commons CC BY SA. Seria o quê? Creative Commons, atribuição exigida, compartilha igual. Então, mesma licença que usa no OpenStreetMap tem que ser, se você for usar em outro lugar, tem que ser a mesma licença. Então, é uma licença que ela é livre, porém, com a condição de que você usar os dados, terão que continuar a ser livre. Ele não é quase uma CC0, porque CC0 é totalmente livre, você usa do jeito que você quiser. Você pode ser postado os dados. Mas no ODBL, você tem um compromisso de manter os dados livres. Por exemplo, o Google Maps não pode usar os nossos dados, porque eles vão fechar a licença. Pode seguir? E os direitos autorais do OpenStreetMap é de todos os contribuidores. A partir do momento que você se cadastra no OpenStreetMap e você contribui pela mesma vez, você, junto com 8 milhões de usuários, você tem o copyright, os direitos autorais, direitos de cópias do OpenStreetMap. Pode seguir? Então, agora vou passar de exemplo de uso. Mapas de fundo, também conhecido como tileset, tanto no site do OpenStreetMap, tem vários estilos, e também há sites independentes, empresas que oferecem gratuitamente ou de forma paga, vários estilos de mapas, renderização de mapa. Por exemplo, aqui eu tenho, o mapa de Fortaleza, eu coloquei aqui no estilo ciclístico. O de Recife, de transporte. Então, da Estrada Velha de Santos, no estilo padrão, que está no OpenStreetMap. Rio de Janeiro é o estilo humanitário. Quer dizer, a função do estilo de mapa de fundo é pegar os dados brutos do OpenStreetMap e renderizar conforme os dados que estão nele. Eu quero realçar transporte, então realço as linhas de ônibus, linhas de metrô. Se eu quero realçar a parte de ciclística, então realço a parte das ciclovias, ciclorotas, e assim por diante. Pode seguir. Com exemplos de uso de sites, então sites que usam o OpenStreetMap, temos Facebook, o Instituto Cartográfico Geográfico de São Paulo, o Maps.me, que é um guia comercial. Eu quero cadastrar meu comércio, então pode usar o Maps.me para cadastrar o comércio, para realçar seu comércio. O Flickr, que é um site de fotos, o Windy, que é um site de meteorologia, o IBGE usa também o OpenStreetMap no site INDI, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Estruturados. O BikeMap é um site de trilhas de ciclismo, então ele usa o OpenStreetMap como fundo, aí você quer salvar a sua trilha de caminhada, de ciclismo, você pode salvar nesse site e usa o OpenStreetMap como fundo. O Foursquare é um site também de guia comercial, Old Maps Online, um site que exibe mapas antigos, né? Na verdade, a lista é enorme. A Apple, ela usa o OpenStreetMap nos seus aplicativos, a Microsoft usa também, acho que é o Bing, se não me engano, o Here. Então, possibilidades são grandes. Pode seguir. Vamos ir além dos mapas de fundo. Eu quero realmente usar os dados brutos no meu aplicativo, no meu celular,
no meu editor de GIS. Então, você pode, através de APIs, tanto do OpenStreetMap quanto de empresas e desenvolvedores dependentes, você criar um aplicativo de roteador de ciclismo. Você criar, a prefeitura está precisando de um aplicativo para os pontos turísticos da cidade. Então, você pode, pela API do OpenStreetMap, você criar um aplicativo para o seu tema, para a sua necessidade. O QGIS usa o OpenStreetMap tanto como mapa de fundo, assim como tem ferramentas que baixam os dados que você pode usar para criar um plano diretor, criar um mapa da cidade, mapa turístico. Existe algum site de roteamento, como o Open Route Service, que você pode escolher 2 pontos ou vários pontos do mapa e fazer análise de qual caminho é mais curto, se pega asfalto, se pega rua de terra, mostra o perfil da declividade do terreno, onde que é asfalto, onde que é via movimentada, principal, secundária. E além digamos, mapas, também aplicativos, jogos, que usam os dados do OpenStreetMap e transforma em outros temas completamente assim, diferentes. Por exemplo, o Pokémon GO, que é bastante conhecido, ele usa o OpenStreetMap. Então, dependendo do lugar onde você está, se é uma praça, se é uma avenida, se é um comércio, vai aparecer um bicho do tema daquele local, usando os dados do OpenStreetMap. O simulador de voo, Flight Gear, e também tem outro simulador Flight Simulator da Microsoft, também usa o OpenStreetMap. Tanto renderiza o terreno, com a topografia, as vias, como os prédios. O Orna, por exemplo, é um jogo de RPG, que ele usa o mapa da cidade e transforma, fosse o estilo mesmo, com orcs, com monstros, com o tema do RPG clássico. Então, tem várias possibilidades de você baixar os dados do OpenStreetMap, seja com um editor ou com uma API, para você usar, para criar sua APK. Pode seguir. A Wikimedia é um destaque de usuário dos dados do OpenStreetMap. A Wikimedia, ela chegou até a pensar, cogitar em ter o seu próprio sistema de mapas, né, o seu servidor de mapas, mas preferiu melhor usar o OpenStreetMap. E desde então existe uma simbiose entre a Wikimedia, a Fundação Wikimedia e o OpenStreetMap em contribuições mútuas. Então, tanto a Wikimedia, ela faz parceria, não digamos parceria, mas tarefas conjuntas para mapear no OpenStreetMap, como o pessoal do OpenStreetMap também usa o Wikimedia, o site do Wikimedia, no caso, o Wikidata, o Creative Commons e o Wikipedia para poder cadastrar dados. Então, há compartilhamento de dados. O Creative Commons, por exemplo, que tem um álbum de fotos de cada tema, de cada categoria, vai renderizar tanto o mapa de fundo do tema da Wikimedia, com os dados do OpenStreetMap, como pega, por exemplo, o contorno do distrito da Sé de São Paulo. Porque como é uma página da categoria distritos da Sé, então, pela Wikidata, vai puxar o contorno do distrito da Sé, que é um contorno que está cadastrado no OpenStreetMap, e vai renderizando como forma ilustrativa. Há também sites, por exemplo, mapas de fotos, que usam também o OpenStreetMap, eles têm o estilo deles de mapa, e cada pontinho é uma foto da região da Sé. Pode seguir. E exemplos de contribuidor do OpenStreetMap, nós temos o Humanitarian OpenStreetMap Team, que é o HOT, é uma ONG internacional, ela mantém um site só de missões, de tarefas de mapeamento. Então, todas as regiões que são conflagradas, estão atingidas por um desastre natural, ou tem algo que precisa de atendimento humanitário, eles criam uma tarefa da região, e se você tiver cadastro no OpenStreetMap, você escolhe um, e você começa a mapear aquela região. Para quê? Para que os dados do mapa que você está fazendo vai ajudar as pessoas que têm um celular lá, que usam o mapa lá, vai ser atualizado, o Corpo Bombeiro, qualquer aplicativo que for usar o OpenStreetMap, vai receber os dados atualizados da região, como está no momento do acidente, da catástrofe natural, do local que precisa estar com uma emergência. Pode seguir? Então, o OpenStreetMap, vou falar um pouco da arquitetura de dados do OpenStreetMap. O OpenStreetMap usa 3 primitivas, que é o nó, ponto, né, linha, que é uma sequência de pontos, e a relação, que é uma forma mais complexa. Ela une vários objetos que estão fisicamente separados, fosse um objeto só. Pode seguir? Cada objeto no OpenStreetMap, ele é identificado. Então, cada objeto tem uma ID. Então, cada ponto tem uma ID, cada linha tem uma ID, cada relação tem uma ID.
Então, ponto é um N1, N2, N3, assim por diante. Linha é W1, W2, W3, até infinito. Relação também, R1, R2, que eu lembro, o OpenStreetMap tem, até hoje, cerca de 10 bilhões de pontos cadastrados. Linha, temos 1,2 bilhões de linhas cadastradas. Em relação, temos cerca de 150 milhões, 150 mil relações cadastradas. Pode seguir. Cada objeto ele vai ter dados geográficos, geométricos cadastrados neles. O ponto vai ser a coordenada latitude e longitude. A linha é justamente a composição dos pontos que tem as latitude e longitude. Então a linha é não um objeto só, na verdade são 5. É a linha e, aqui no caso, são 4 pontos. Se você editar a coordenada de um dos pontos, ele vai alterar, a linha vai alterar junto. A relação ela pode ser composta por várias linhas e pontos. Pode seguir. Agora, como diferenciar um objeto do outro? Além da geometria cadastrada no site, nós temos uma coisa chamada etiquetas, algo parecido como atributos no QGIS. Então, cada objeto tem uma série de etiquetas. A etiqueta sempre é um par de chave e valor. Então, por exemplo, ponto, e pode ser uma árvore, pode ser um poste, pode ser uma lixeira, pode ser um telefone público, pode ser uma travessia de pedestre, uma lombada, objetos pontuais. Mas para diferenciar um do outro, são as etiquetas. Nesse caso, desse ponto aqui, ele tem as etiquetas de um ponto de ônibus, que é um transporte público, plataforma, possui cobertura, o operador de saída de ônibus é SP Trans, e o nome do ponto de ônibus é ponto Tiradentes. Pode ter mais etiquetas? Pode ter 30 etiquetas, 40 etiquetas, o que for necessário para qualificar esse ponto de ônibus. Ponto ele é iluminado, possui mapa, ele tem piso tátil, uma pessoa tem deficiência visual. O que tiver documentado na wiki do OpenStreetMap, você pode usar como etiqueta. A linha, ela pode ser um rio, pode ser uma rua, pode ser uma linha de alta-tensão, uma ciclovia. O que vai diferenciar um do outro são as suas etiquetas cadastradas nesse objeto. Então, aqui no caso, é uma rua de nível secundária, uma quase avenida, né? Possui 4 faixas, seu pavimento é asfalto, e o nome dessa rua, dessa via, é Avenida Dom Pedro. Aqui na relação, a relação pode ser uma divisa de um município, uma divisa de bairro, pode ser uma lagoa com uma ilha, como esse caso aqui. Então, esse tipo de relação é um multipolígono, um elemento natural de água, e a subclassificação de água é lagoa. E o nome dessa lagoa é Lagoa dos Patos. Eu posso cadastrar etiquetas se é a profundidade, se pode nadar, se pode pescar, se é intermitente, se ele seca, no período de seca, e assim vai. Pode seguir? E todos esses objetos são salvos no OpenStreetMap, eles têm um rastreamento. Além das IDs de cada um deles, eles têm os seus metadados. E nos metadados vão ficar salvos o nome do autor, a data de quando foi editado, o editor usado, porque existem vários editores para editar o OpenStreetMap, o número de versão. Então, cada objeto, assim no GitHub, você consegue rastrear todas as partes da linha do código, todas as versões dos desenvolvedores. Também você pode rastrear todas as versões dos objetos. E se caso precisar de reverter, pode reverter também. Assim como no Wikipedia, no GitHub você pode reverter um change set, uma mudança, no OpenStreetMap também pode ser alterado. Teve um ataque de vandalismo. E o objeto teve 300 edições, 300 versões, e a versão que eu preciso resgatar é 122, pode reverter tudo para a versão 122. Pode seguir? Então, um editor mais, digamos, mais recomendável para quem quiser, que gosta de mapear e quer editar o OpenStreetMap, é o editor ID. É um editor bem amigável. A partir do momento que você é cadastrado no OpenStreetMap, você pode clicar no botão editar, ele vai abrir o editor ID, e você pode fazer um cursozinho de 15 minutos, que é rápido, ele vai mostrar para você como se usa os botões do mouse, e como você pesquisa a ferramenta. Eu quero cadastrar um bar, eu quero cadastrar uma árvore, eu quero cadastrar, desenhar uma rua que não existe. Você digita na caixa de pesquisa, aí você só clicar no mapa, você desenha conforme o próprio cursinho. O cursinho de 15 minutos que você faz, eu recomendo, você começa a mapear. Aí depois de alguns meses, pode seguir o próximo slide. Se você tiver mais coragem, já gostou, se apaixonou pelo projeto, tem um editor JAWS, que é Java OpenStreetMap. Ele é um editor com cara do QGIS. Então você pode abrir o JAWS, você usar o sistema de autentificação
para você fazer o vínculo com o site do OpenStreetMap, para você poder editar o OpenStreetMap no editor JAWS. Você pode dar zoom no local da nossa cidade, baixar os dados, editar e salvar. Então aqui no caso é o Centro Histórico de Santa Parnaíba. É um projeto que até eu participei diretamente junto com o pessoal do movimento Wikimedia Brasil, que nós mapeamos todo o casario, todas as construções antigas, tombadas pelo IFAM, no OpenStreetMap. Não tinha nada, tinha só as ruas e umas praças de água bem tosca. Nós transformamos o mapa do Centro Histórico de Santa Parnaíba em algo assim como exemplo de mapeamento. Então cada casa tem um código Wikidata vinculado ao Wikimedia, assim como a Wikimedia usa esse mapa aqui para poder mostrar todo o casario, todo o Centro Histórico de Santa Parnaíba. Santana de Parnaíba. Fica a oeste de São Paulo, sentido oeste. Acho que uns 30 quilômetros daqui. É uma cidade antiga, tem uns 350 anos essa cidade. Pode seguir. Agora eu vou falar um pouco mais da parte de desenvolvimento. A API mais usada do OpenStreetMap é o Overpass API. Tem o site, e nesse site você pode tanto visualizar quanto baixar os dados e baixar os dados brutos de você fazer consulta. O Overpass, se você entrar no site, ele vai ter o painel esquerdo, onde você digita esse programa, digamos, o código, né, o filtro. O filtro, ele tem 3 partes. O cabeçalho, o corpo, que seria o filtro propriamente dito, e o rodapé. Então no cabeçalho você vai colocar que eu quero o formato de saída, se eu quero CSV, se eu quero JSON, a região eu quero pesquisar. Aqui eu coloquei no Geocode Area São Paulo, então vai pesquisar no servidor de mapas a região de São Paulo, ele vai capturar a divisa do município de São Paulo, salvar na variável A, aí no filtro, aí eu coloco lá, quero pesquisar tudo que é nó, linha e relação. NWR é a sigla de Nó, Way, Relation, com a etiqueta Leisure Park. Então, tudo que é nó, linha e relação, que tiver a etiqueta lazer, praça, traduzindo, ele vai pesquisar dentro da área A, que é a variável A, que é o perímetro do município de São Paulo, vai pesquisar e vai puxar para você. Tanto vai visualizar para você, como, segue o próximo slide, como você pode baixar os dados brutos com o formato que você definiu, JSON ou CSV, e você usar isso aí para renderizar no site, um aplicativo que seja. Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa. Segue mais um. Segue mais um. Puxa, cortou o link. Acho que é overpass-turbo.io/s/1nd maiúsculo T. Se você jogar esse link no navegador, qual que é o navegador? Essa consulta aqui que eu criei está salvo para compartilhar. Se você consultar esse link aí, vai aparecer o mesmo mapa com os mesmos dados. Você pode criar outros filtros mais complexos, com mais etiquetas, com operadores lógicos, com if, com maior, menor, maior que, igual, diferente, reconhecimento de caracteres, concatenação de caracteres. Tem o basicão dos operadores lógicos que tem em programação. Você pode consultar o estado inteiro, o que seja. Você pode usar o Overpass. Segue. E por último, a parte de análise. Um site bastante bacana que a gente usa, que é o Open Route Service, que é desenvolvido pelo Instituto de Geoinformação da Universidade de Heidelberg, acho que na Alemanha. Desenvolveu um site e uma API que permite você consultar os dados dos mapas e você fazer análise. Por exemplo, eu quero saber, a partir de um ponto, vamos supor, um parquinho de criança, quanto tempo demora para chegar nele. Então, todo mundo, por exemplo, no exemplo à esquerda, tudo que está no verde, a pessoa precisa de caminhar 2 minutos a pé para chegar no parquinho, com a criança. Por exemplo, uma mãe com a criança, tem que levar lá, demora 2 minutos para chegar até lá. Em amarelo, 4 minutos. Em vermelho, é os 5 minutos. Então, a gente pode, por exemplo, fazer análise, considerando o traçado das ruas, como que as ruas estão, ver alcance do atendimento de uma praça, que seja caminhável. Aqui, por exemplo, várias praças. Vendo onde está pouco atendido com praça e onde é super atendido com praça. Isso aqui foi usado pelo Instituto, que até participei, o Instituto Odessa for All,
junto com o projeto das prefeituras, que é Alertas Primeira Infância, para ensinar as prefeituras como mapear o OpenStreetMap e usar esse site para saber quais regiões das cidades que estão mal atendidas com praças, mal atendidas de praça, por saúde, equipamentos urbanos necessários para a primeira infância. Acho que é o fim, né? Pode seguir? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Quem quiser, meu contato está aí. Se quiser falar comigo sobre o OpenStreetMap, eu estou disponível. Muito obrigado.